E aí pessoal, meu nome é Rafael Braca, sou treinador de atletas da Integral Médica, faço parte da plataforma Darkness como embaixador da marca, sou treinador de atletas campeões e especialista em nutrição ortomolecular. Nós vamos estar dando início aqui a uma aula sobre aplicações práticas da Whey Protein na saúde, na performance e na extensão da vida. Então nós vamos estar dando início à aula aqui. E antes de estar falando de suplementação aplicada ao Whey Protein, nós precisamos deixar claro alguns pontos sobre o que é suplementação, tá? O que é a suplementação? Suplementos nada mais são do que alimentos em pó ou encapsulados que são encontrados na natureza. Medicamento é tudo aquilo que é sintético que não se encontra na natureza. Então, suplemento não é remédio. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro sobre a diferença entre suplementos e remédios. O segundo ponto, que na minha opinião é o ponto mais importante, é que nós devemos deixar claro que não existe melhor marca de suplemento. Existem marcas que trabalham com a melhor matéria-prima. Então, esses concursinhos de melhor suplemento, de melhor marca, é mais voltado para questões como sabor, por exemplo, que isso é muito peculiar e aí pode valer a opinião do público com relação à votação em cima de suplemento. Porque se nós temos 5 marcas que trabalham com o mesmo fornecedor, essas 5 marcas contêm o mesmo produto. Então, assim, sempre quando for falar de suplemento, nós temos que se basear na marca que trabalha com a melhor matéria-prima. Então, determinados produtos têm uma matéria-prima, outros têm outras. Então, eu preciso deixar claro esse ponto para vocês, porque se ouve muita besteira ao se ouvir sobre os suplementos alimentares, né? Se ouvir, marca nacional é tudo lixo, marca importada é tudo que presta, quando na verdade não é bem assim que funciona. Todas as marcas, e até as nacionais, importam matéria-prima de fora do país. Então, teoricamente, todas são importadas. O que se diferencia é que as marcas nacionais, infelizmente algumas, grande parte delas, vamos dizer, ou algumas marcas que não idôneas, trabalham com matérias-primas ruins. Então, por isso, a má fama de que suplementos nacionais são ruins. Pela atitude reprovada de alguns, todos acabam pagando preço devido ao fato de que nós culturalmente não somos estimulados ao esporte, não somos estimulados a conhecer os suplementos. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a população culturalmente ela já é estimulada ao esporte. Então lá, se uma marca de suplemento criar um produto ruim, o próprio mercado exclui ela. Enquanto aqui no Brasil as pessoas ainda estão achando que o whey é bomba, estão procurando suplemento de whey protein por R$50 na prateleira, que não existe. Então, pelo fato de ter esse tipo de procura da grande vasta maioria, isso estimula a malandragem de algumas empresas não idôneas, mas isso não é o caso de todas. Então, sempre quando você for procurar um suplemento, não importa quando você vai, não importa a marca, e sim o que tem a matéria-prima. O ponto bom do suplemento nacional, com uma boa marca de suplementos, é você procurar a melhor matéria-prima nesta marca nacional, porque a marca nacional você paga 35% de imposto, enquanto no importado você paga 58% de imposto. Então, vamos falar de um 3W, por exemplo, um 3W importado, né, teoricamente importado, você vai estar pagando uma média de R$210 a R$230, enquanto um 3W que compra do mesmo fornecedor, mas com a indústria nacional, você vai pagar uma média de R$159 a R$170. Então essa diferença de preço está apenas no imposto. Então, abram os olhos com relação à suplementação para ter um melhor custo-benefício. E o que importa é a marca ter a idoneidade disso. Então, você procurar marcas que trabalhem com a melhor matéria-prima, como é o caso da Integral Médica. A Integral Médica ela trabalha sempre com altíssimo grau de excelência para trazer as matérias-primas. Nós trabalhamos com as melhores matérias-primas em BCAA, em glutamina, em whey. Então, nós trabalhamos com os mesmos fornecedores.
Vocês podem estar testando o produto na prática. Posso dizer pela Darkness, assim, que sou um consumidor e embaixador da marca, que eu não me envolveria com uma marca, até por ter vários títulos, até por ter um nome no bodybuilding, de me envolver com uma marca que não trabalhe com as melhores matérias-primas. Então eu não iria envolver o meu nome com algo que não procede na prática. Então eu recomendo para vocês estarem experimentando os produtos da Darkness, são produtos realmente excepcionais em termos de origem de matéria-prima e resultados, tá? Nós trazemos também a tecnologia chamada Flavor Mais para favorização de proteínas e aminoácidos, então vocês podem testar o BCA Fix, excepcional, a Whey também excepcional em termos de sabor. Então assim, quando se fala de suplementos, eu estou só apenas exemplificando para vocês, né? Vocês têm que procurar a marca que trabalha com a melhor matéria-prima. Então, falando de matéria-prima aqui, por exemplo, nós vamos citar o ômega 3. O ômega 3, a melhor origem de matéria-prima do ômega 3 vem da costa da Noruega, uma das melhores. Então, quando você for procurar um ômega 3, procura um ômega 3 da costa da Noruega. O que tem dentro do produto é o que importa, e não a marca em si. A marca vai compensar o custo-benefício e a idoneidade da marca com relação ao selo de origem de matéria-prima, né? Vamos falar, por exemplo, da vitamina E. A Henkel da Alemanha é a melhor fabricante de origem de matéria-prima de vitamina E. Vocês podem achar, por exemplo, a Natural Health. É uma marca excepcional para trabalhar com origem de matéria-prima de vitamina E, um exemplo, né? Cromo na forma de picolinato, a Nutrition 21 dos Estados Unidos fabrica com altíssimo grau de qualidade a origem de matéria-prima. Então qualquer marca que trabalhe com um picolinato de cromo da Nutrition 21, ela está trabalhando com a melhor matéria-prima. Então, se você tem lá 3 marcas diferentes trabalhando com o mesmo cromo, é o mesmo produto. Então, é isso que a gente está querendo deixar claro nessa exemplificação a todos vocês. Os melhores aminoácidos hoje, falando de BCA, de glutamina, né? São fornecidos pela Ajinomoto, Tanabe, Takeda, que são de origem japonesa. A origem japonesa, ela trabalha com fabricação de aminoácidos a partir de fermentação de bactérias. A fermentação das bactérias produz um aminoácido 100% similar ao nosso aminoácido. Então você tem uma biodisponibilidade dentro do tecido muscular totalmente otimizada se comparada à tecnologia chinesa, que é uma tecnologia extraída através de tecido, pele, cabelo. Então é esse tipo de tecnologia onde você extrai o aminoácido a partir do tecido, ela não é esse aminoácido não é um aminoácido 100% similar ao aminoácido muscular nosso. Então a biodisponibilidade que você tem referente à fabricação desse aminoácido é cerca de 35 a 45% de absorção dentro do tecido, que é o que conta, a biodisponibilidade, né? Enquanto o aminoácido japonês, ele tem uma média de biodisponibilidade de 68 a 90% de absorção dentro do tecido muscular. Então, muitas vezes, o mais barato acaba saindo mais caro, porque você não está tendo uma absorção tão otimizada desse aminoácido. Então, quando você for procurar um aminoácido, BCA, glutamina, procure um selo de Japanese Technology, procure saber se é Ajinomoto, Tanabe ou Takeda. São exemplos do que a gente está citando para vocês, né? Os melhores fabricantes de Whey hoje: Volac da Inglaterra, Glanbia Nutritionals da Irlanda, Parmalat do Canadá, Avon Moor da Irlanda também e Armour da França, são exemplos. Hoje a Integral Médica trabalha muito bem com a mesma matéria-prima de um dos wheys mais famosos do mundo hoje, né? Então a gente trabalha com o mesmo produto, é o mesmo fornecedor. Então é um exemplo para vocês que a gente trabalha, o fornecedor de um dos wheys mais famosos e melhores em qualidade hoje no mundo, eles fornecem a mesma matéria-prima para a gente, nós temos o mesmo produto. Então, é só uma exemplificação para vocês do que realmente é suplemento. Então, para o pessoal parar de ficar falando besteira sobre o que são suplementos, entender realmente como funciona a indústria dos suplementos, né? Então, é essa a explicação base que eu gostaria de citar para vocês antes de iniciar o nosso curso sobre o Whey Protein e aminoácidos, tá? A melhor creatina hoje, como vocês já devem conhecer, essa vocês já devem conhecer, né? É a Trotzberg Ausken da Alemanha, né? Que usa o selo Creapure. Então hoje, se você encontrar uma creatina com o selo Creapure de uma marca idônea, se nós temos lá 5 marcas trabalhando com o selo Creapure oficial, que você acha no site creapure.com,
o selo dessa marca realmente, que comprove que ela trabalha com essa matéria-prima, você está tendo 6 marcas com exatamente o mesmo produto, compra do mesmo fornecedor. Então é essa a exemplificação do que são suplementos para vocês. Então nós vamos... e para finalizar, por que eu estou falando isso? Por que é importante vocês saberem isso? Porque você tem que ter pleno domínio do assunto suplementos para você poder fazer uma indicação. Porque se você está trabalhando no seu ambiente de trabalho como um formador de opinião, como um profissional da área da saúde, e você indica um suplemento com uma matéria-prima ruim para o seu aluno, esse seu aluno, na ausência dos resultados dele, ele vai culpar você, professor, você, nutricionista, você, médico, pela ausência ou fracasso no objetivo que ele está tendo e não a marca de suplementos. Então é essencial que vocês saibam isso para com que vocês estejam trabalhando com a marca que trabalha com a melhor matéria-prima, para que assim vocês possam garantir os melhores resultados com seus alunos, com seus pacientes. Então é importante esse ponto ser deixado claro exatamente por esse motivo. Bom, sobre os aminoácidos, né, que eu tinha falado, os melhores BCAAs e glutaminas são de origem japonesa, os piores são de origem chinesa. Normalmente o pessoal pergunta muito sobre aminoácidos, a diferença entre tabletes, cápsulas e o pó, né? Os tabletes têm uma absorção um pouquinho mais lenta, as cápsulas absorção um pouco mais rápida e o pó a melhor absorção, porque ele já vem em uma forma pré-digerida mais fácil para ser absorvida pelo pequeno intestino, para poder ser identificada lá nos sinalizadores para poder mandar para o receptor. Então, sempre o pó vai ser melhor até no custo-benefício. Porém, se você é um corredor de rua, se você é um atleta que necessita também de aminoácidos e está correndo na rua, você não vai andar com uma garrafa na mão. Então a cápsula ou tablete pode te ajudar nesses momentos. Então por isso que ainda existem esses produtos também. Mas o melhor custo-benefício hoje é o BCA em pó mesmo, que você paga menos por grama. Então nós recomendamos aí o uso do BCA em pó como um opcional, né? E a dose de BCA gira em torno mais ou menos de 80 a 120 miligramas por quilo de peso, para aqueles caras mais precisos, ou 5 gramas para mulheres e 10 gramas para homens. É o mínimo que vocês podem usar como dose esportiva para poder sentir os resultados reais do BCA a nível ergogênico para performance, ok? Iniciando a nossa palestra sobre whey protein, o que significa whey, né? A whey é o soro do leite não desnaturado, né, que constitui-se da porção aquosa do leite no processo de fabricação do queijo. A whey é um componente de todos os tipos de leite, sendo que o leite de vaca apresenta um teor de 6,25% de proteína. Desse total, 80% é caseína e 20% é whey. Enquanto o leite materno, ele vem com 80 a 90% de whey e 10 a 20% de caseína. Esta é uma prova clássica do porquê todas as pessoas deveriam tomar whey. O nosso DNA foi feito para digerir whey e não a caseína. A caseína foi feita para o bezerro digerir. Então, por isso que muitas pessoas hoje se observa processos alergênicos ou processos de intolerância, porque o nosso DNA foi feito para digerir a whey protein. E esse também é um dos motivos do porquê é indicado o uso de whey protein para crianças, né? A partir do momento que elas saem da amamentação. O ideal seria a amamentação. A sequência da amamentação, quando a criança para de amamentar, é dar sequência na nutrição dessa criança com o uso da whey protein associada a outros componentes que são essenciais para uma fórmula infantil. E para aqueles desavisados, né, retardatários que estão abismados com o que eu estou falando, caso vocês não saibam, as fórmulas famosas para crianças que se compram em farmácia hoje, se você observar e ler essa fórmula, a base dela é o whey protein, tá? Então, não se assustem ou achem que o whey protein é só para quem treina. O whey protein é para todas as pessoas, todo mundo deveria tomar uma boa whey protein.
A whey protein ela está diretamente ligada a diversos fatores da saúde, para a criança, para o idoso na longevidade, para adultos, crianças, adolescentes no processo de crescimento, adultos no processo de imunidade e uma série de outros componentes, tá? Inclusive, é muito citado o uso da whey na questão da prevenção da osteoporose, porque o cálcio contido na whey é o único cálcio biodisponível no osso, diferente do cálcio do leite de vaca, onde ele tem um efeito devido à sua acidez para retirar componentes bons do osso, então você pode até estimular ainda mais processos de osteoporose. Então o caso do leite de vaca é o contrário. Então sempre o uso da whey é que vai ser indicado em caso de osteoporose, inclusive essa indicação acontece em hospitais com profissionais que estão realmente atualizados com o que se vê na literatura científica, né? Outra prova, somente cerca de 0,6% do leite é proteína. Portanto, são necessários 229 litros de leite e quase para fazer um whey de baixa qualidade, quase mais de 1.000 litros de leite para você fazer um whey de boa qualidade. Então, para vocês entenderem a diferença de uma whey protein para um leite de vaca em termos de nutrição para realmente o que a gente precisa hoje em termos de proteína. Para falar, já exemplificamos o que é a whey, né? Nós vamos entrar em aspectos específicos dela. E antes disso, nós vamos contar um pouco da história da whey, né? A whey ela já é conhecida há 6.000 anos antes de Cristo, ao contrário do que muitos imaginam, que a whey é um negócio novo. Na verdade, não é um negócio novo, é um assunto conhecido pela humanidade já há muitos anos, né? Há 6.000 anos antes de Cristo já se tem registro. Onde o primeiro leite de vaca ou cabra, não se tem claro qual foi, ele coagulou naturalmente e formou a coalhada. E assim o soro naturalmente foi separado, que é o processo da fabricação do soro do leite através desse processo, né? Então, nós já temos registros do uso da whey já nesta época. 420 anos antes de Cristo, isso vai para os meus companheiros, os nossos companheiros médicos, né? Hipócrates, considerado pai da medicina, 420 anos antes de Cristo, é o primeiro registro médico documentado onde Hipócrates, considerado pai da medicina moderna, aplaudiu o uso do soro do leite, que seria a whey protein, e sua capacidade de promover benefícios à saúde. Então, já desde essa época, nós já vivenciamos o reconhecimento dos benefícios deste alimento funcional. 500 anos depois de Cristo, em Florença, afirmava que quem quiser viver ativo e saudável precisa beber whey e jantar cedo. E eles também afirmavam que se todos bebessem whey, os médicos iriam à bancarrota, né? Os médicos iriam falir, né? Porque todas as pessoas teriam uma saudabilidade, teriam muita saúde, então não ficariam doentes, então os médicos não teriam quem atender. Eles brincavam nessa época, usavam esse termo, né? Em 1650, tornou-se popular o uso da whey líquida como tônico da saúde, começando na Itália, na Inglaterra e progredindo para outros países do mundo. 1650. 1915, engenheiros do meio laticínio criam uma forma de whey em pó que é mais facilmente digerida pelos humanos. Então já desde 1915 nós já observamos o início da whey protein sendo utilizada a nível industrial, tá? Em 1930, um dos maiores nomes da época, chamado Robert Kraft, ele patrocinou estudos e investigações científicas para poder extrair o máximo dos benefícios desse soro do leite, o máximo dos componentes nutricionais, para gerar saúde às pessoas. Ele viu este alimento como um alimento de lucro milionário. Então, o grande desafio da época era você conseguir extrair grandes quantidades de lactose, gordura, sódio deste alimento. Então, em 1930 já se iniciou as investigações para como poderia ser possível remover esses componentes não interessantes nutricionalmente e manter
os componentes nutricionalmente interessantes para que assim ele pudesse obter um superalimento. 1960, desenvolveu-se através de muitos estudos e pesquisas uma membrana de filtração que removia grande parte das partículas de lactose. É o famoso WPC 35%. Então, para aqueles desavisados que falavam que na época do Arnold Schwarzenegger, que em 1960 foi o início dele, né? Estimulado por Reg Park, estimulado por Steve Reeves, dentre outros da época, né? Que estimularam o Arnold Schwarzenegger até a sua carreira meteórica, né? Nesta época já existia sim suplementos. No próprio Pumping Iron, vocês podem observar uma parte onde o Lou Ferrigno aparece jantando e tomando seus suplementos. Já existia suplementos à base de soja, à base de albumina e à base de whey. Os wheys daquela época era WPC 35%. Só que o custo desse produto era um produto muito alto e eles eram patrocinados pelo Joey Weider, né? Então eles tinham acesso a esses alimentos e só os atletas de elite tinham esse tipo de tecnologia nutricional para poder se beneficiar. Há registros também que a equipe russa das Olimpíadas para levantamento de peso se beneficiava do uso do whey protein também nesta época. Então a Rússia já se beneficiava bastante do uso dessa tecnologia e nos Estados Unidos você verificava aí os atletas de bodybuilding já usando esse tipo de produto, obviamente por ser uma WPC 35% numa menor quantidade do que se utiliza hoje, onde nós encontramos o WPH, que seria um whey protein hidrolisada a 98%, 95%. Pegamos isoladas aí de 88% a 92%. Então, hoje em dia os atletas utilizam a whey protein até o final das suas preparações. Naquela época utilizava-se só até metade das suas preparações normalmente, né? Cada atleta tinha uma preparação diferente, mas era mais ou menos assim que funcionava. 1970, em 71 mais precisamente, o Dr. Pavaroirola, ele fez estudos onde descreveu a whey protein como parte importante no tratamento e prevenção de flatulências, prisão de ventre e putrefação intestinal. Praticantes de atividades físicas já começa a se tornar um pouco mais popular o uso desta proteína, então praticantes de academia na época já começavam a procurar o uso desta proteína nos Estados Unidos, ela já começava a se tornar mais famosa. Estudos já começavam a sair. Então, para vocês verem como já desde 1970, da década de 70, já haviam estudos mostrando benefícios científicos, mostrando o benefício do uso da whey, tanto para a saúde como para atletas de performance. 1980, saem os primeiros estudos da whey protein com relação à imunidade, os benefícios da whey no sistema imune das pessoas. Então, em 1980 já saíram os primeiros estudos. Infelizmente, hoje no Brasil, nós ainda ouvimos médicos e nutricionistas desavisados desaconselhando o uso da whey, ou falando que o whey é um alimento que pode fazer mal, ou que a whey é um esteroide anabolizante. Eu acho um absurdo formadores de opinião, profissionais formados emitirem esse tipo de opinião. Uma coisa é o meu primo, a minha mãe falando isso, que não estudou para isso. É uma opinião sem fundamento. Agora, um profissional formado está emitindo esse tipo de opinião e influencia outras pessoas. Isso é negativo, isso é ruim porque é uma falácia. Então precisa tomar muito cuidado com relação a você afirmar que um produto ou um suplemento ou um alimento é ruim sem base nenhuma. Então aqui está a prova para vocês, já desde 80, desde 70 já tem estudo, em 80, na década de 80 já temos relatos científicos, os primeiros estudos e pesquisas com relação à imunidade, gente, já faz muitos anos, estamos em 2015, então esse tipo de informação já deveria estar sendo vastamente difundida aqui no nosso país. E o objetivo é exatamente esse, trazer informações de qualidade para vocês aí. A Leprino Foods, em 1980, foi a primeira a lançar a WPC 80%.
eles conseguiram, através de um método avançado de microfiltração, atingir proteína com até 80% de concentração proteica. Então, já desde a década de 80, aí, os Olympias de 80 já usavam uma WPC 80%, aí que é o que a gente conhece como a whey concentrada. Então já tinha relatos práticos aí de vários atletas usando, inclusive o Lihane nas preparações dele usava muito whey protein com caseína para ter uma proteína time release de lenta e rápida absorção. Ele usava muito isso entre as refeições dele. Então já há muitos anos atrás nós já vemos e estamos observando através desta oportunidade que a whey protein já é uma coisa já vastamente utilizada há muitos anos pelo ser humano. Aqui vocês vão observar que eu tenho uma foto do Arnold Schwarzenegger fazendo a propaganda de whey para o Joey Weider. Isso foi na década de 70. Então, para provar para vocês aí, para quem fala que o Arnold não tomava suplemento, isso é mentira. Vocês vão observar no Pumping-Iron, como eu falei também. Na foto aqui do curso, vocês vão estar observando também que o Arnold está fazendo uso dos suplementos. 1993, né? Já pulamos de 80 para 93. Nós tivemos a primeira whey a ser lançada com preço acessível a toda a população. Essa whey se chamava Designer Whey, não sei quem lembra dessa proteína, né? Foi a primeira proteína a ser lançada popularmente para todos terem acesso a um custo mais acessível, né? Ela torna-se muito popular também por atletas competitivos nesta época, né? Praticamente todos os atletas de alto nível dessa época utilizavam whey protein em suas preparações. Em 97 é realizada a primeira Whey Conference, International Whey Conference, que acontece em Chicago, com um representante de 24 países ao redor do mundo. Foi a partir de 1997 que criaram esse comitê, onde se reúne todos os estudos científicos publicados sobre a whey protein e eles reconhecem como um benefício real. Eles analisam o estudo e entram em concordância que realmente esse estudo tem relevância, que pode ser considerado um estudo científico como base para o mundo inteiro. Então, todos os anos, desde 97, acontece essa International Whey Conference. A primeira aconteceu no ano de 97, como eu falei. São constatados e concluídos em consenso 4 qualidades conhecidas, né? Era cadeia de 64 aminoácidos sem efeito aromático, ou seja, sem efeito de conversão estrogênica, riquíssimos em BCA. A whey era riquíssima em BCA, o principal aminoácido para anabolismo. Sem manter a leucina alta no sangue, você não tem um crescimento contínuo muscular, né? A cada 100 gramas de proteína hidrolisada, 49 gramas são compostos de aminoácidos essenciais não desnaturados, sendo eles 25 gramas só de BCA. Então você tem um exemplo aí de que na whey protein hidrolisada não há necessidade de fazer uso de BCA em conjunto pela altíssima quantidade de BCA que você encontra nela. E as 3 qualidades, a primeira que eu tinha falado, né, que é a cadeia de 64 aminoácidos sem efeito aromático, riquíssimo em BCA. Ela tem um benefício antitumoral. As 3 novas, né, eles reconheceram 4 na verdade, que é a cadeia de 64 aminoácidos, riquíssimo em BCA, que você encontra a grande quantidade de BCA nos wheys e não no whey hidrolisado principalmente. E que o BCA é um dos principais aminoácidos para o aumento de massa muscular, que é contido na whey. Esses são os 4 benefícios que eles reconheceram e mais 3. Né? Esses 3 benefícios adicionais que foram reconhecidos na época é que a whey fornece benefícios antitumorais, que é a inibição da metástase, a supressão da angiogênese e a indução da apoptose. O que seria a metástase, a angiogênese e a apoptose? A angiogênese seria a criação de uma nova célula tumoral. A metástase seria a hipertrofia dessa célula tumoral. E a indução, a apoptose é a morte da célula tumoral.
Então, o que a whey faz? Por que ela tem esse benefício antitumoral? Porque ela tem um fator de crescimento que identifica células estranhas. Então, nessas células estranhas, o que ela faz? Ela rouba a glutationa dessa célula estranha, porque a glutationa ela é um alimento da célula cancerígena e das células saudáveis também. Ela rouba o alimento da célula cancerígena e alimenta as células saudáveis, fazendo com que a célula cancerígena fique sem alimento. Sem alimento, ela não consegue se reproduzir, e a consequência disso é a indução à apoptose, que é a morte da célula tumoral. Obviamente, nós estamos dizendo que esse benefício foi reconhecido como um suporte para tratamentos em termos nutricionais, não é um milagre da vida. A whey protein é utilizada em conjunto ao tratamento de tumores. Então, a pessoa vai ter que fazer todo o tratamento médico e, nutricionalmente falando, a whey pode auxiliar nestes benefícios quando se fala em tratamento nutricional para pessoas com tumores. Então é preciso deixar claro esses pontos para as pessoas não interpretarem da maneira errada. O Brax está falando que o whey cura tumor. Não é isso. Nós estamos dizendo que nutricionalmente esse alimento pode favorecer um tratamento que já acontece para tumores e que nutricionalmente ele vai ser super benéfico. Esta é a nossa a explicação deste benefício reconhecido pela International Whey Conference em 1997. Bom, o outro benefício é o antioxidativo, porque ela inibe a produção, ela inibe a proliferação de radicais livres, né? O que acontece, em consequência disso, você tem uma diminuição do efeito catabólico. E o benefício da supressão ou diminuição do apetite, porque o glicomacropeptídeo, que é a proteína encontrada, um peptídeo, né, encontrado como uma fração da whey protein, onde ele tem o benefício de atuar diretamente na leptina e na colecistoquinina, mandando mensagem para o cérebro de que você já está saciado. Então ele pode ser utilizado como um auxiliar em tratamentos para obesidade, um auxiliar para tratamentos ou dietas competitivas onde se sente muita fome através desse procedimento de dieta para competir ou um tratamento médico. Então uma whey protein riquíssima em glicomacropeptídeo. Lembrando que nem todas as whey são ricas em glicomacropeptídeo e você só vai ter esse benefício como um auxiliar se você utilizar a proteína correta para esse tipo de tratamento. Na sequência aqui nós temos que notou-se também a partir do ano 2000, 99, 2000, notou-se que a whey também tinha um benefício hipotensivo por inibir a ação da enzima angiotensina. Então, diminuindo a ação da angiotensina, você tem um relaxamento dos seus vasos. Em consequência disso, você tem a melhora em casos de hipertensão. Foi reconhecido também e notou-se, né, esses efeitos hipocolesterolêmicos, auxilia a baixar o colesterol, tratamentos para baixar colesterol, devido ao fato de que ele inibe a ação da enzima HMG-CoA redutase. HMG-CoA redutase é o nome da enzima que é inibida através do uso do tratamento com o uso do whey protein. E todas essas frações, fatores de crescimento, dentre outros componentes que eu estou citando aqui, vão depender da raça do gado, da época do ano de coleta do leite, do tipo de ração fornecida, do país de origem, do ciclo de lactação do animal. Então, assim, é imprescindível você ter a consciência de que você está adquirindo uma whey protein que tenha uma indústria láctea fabricando com a melhor matéria-prima. Então não importa a marca, importa a melhor matéria-prima. Todos esses fatores vão ser essenciais para influenciar no seu resultado. Seja um tratamento para prevenção ou tratamento de alguma doença, seja para performance, saúde e extensão da vida. Então é importantíssimo deixarmos claro esta importância, a importância deste fato, ok? Bom, melhores fabricantes de whey da atualidade, como eu havia falado, é o Glanbia Nutritional, a Volac da Inglaterra, a Glanbia da Irlanda, a Volac da Inglaterra,
Parmalat do Canadá, Avon Moor da Irlanda, Armour da França. São exemplos. São exemplos. Na sequência, uma foto que eu terei dentro do laboratório da Integral Médica com pallets de whey da Avonlac, que seria o Super Whey 100%, whey concentrado da Glanbia Nutritionals, né? Outro fator para classificarmos a qualidade da proteína, além da matéria-prima, são dois fatores para classificação de qualidade de proteína, que é o peso molecular e o valor biológico. Sendo o peso molecular, quanto menor, ele é medido em Daltons, o peso molecular, e quanto menor ele for, melhor é a qualidade da proteína. Então, normalmente você vê aí uma proteína hidrolisada com 3.000 Daltons, uma proteína isolada com 9.000 Daltons e uma concentrada com 30.000 Daltons. Lembrando que quanto menos, melhor. Uma hidrolisada tem que ter no máximo 900 a 950 Daltons. Menos de 1.000 Daltons é uma boa whey hidrolisada, tá? Isso é um fator que classifica a qualidade de proteína através de Daltons. Através do valor biológico, você classifica ele, quanto maior for, melhor. É o contrário. Então, a proteína concentrada ela tem uma média aí de 105. A proteína isolada, 145. Enquanto a hidrolisada, 159. A proteína da soja, você encontra ela por o valor biológico dela entre 59 a 65. É o menor valor biológico dentre todas as proteínas. Então, e a proteína do soro do leite é que tem o mais alto valor biológico de todas as proteínas. Você encontra a clara de ovo muito próxima do whey concentrado, também é uma proteína de altíssimo valor biológico, né? Você encontra ela por 99, 100 é o valor biológico da clara de ovo. De 70 a 89, 75 a 89 o valor biológico da carne. O frango gira em torno disso também. E essas são a classificação das proteínas em termos de classificação de qualidade de proteína em termos de valor biológico. Quanto maior, melhor. Isto não significa que, então, se a proteína do soro do leite tem o mais alto valor biológico, você tem que viver de whey. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é mostrar para vocês que vocês podem se beneficiar nutricionalmente de uma proteína de altíssimo valor biológico. Quanto mais alto for o valor biológico da proteína, melhor. Porém, existem coisas na carne que não tem na whey, existem coisas na whey que não tem na carne. Então, sempre o bom senso, galera. Sempre o bom senso, o equilíbrio. Procure suplementar. O próprio nome diz, suplemento e não viver de suplemento. Assim como o extremo do contrário do que eu estou dizendo também não é interessante. Só comida vai dar o resultado que eu preciso. Não. Você não vai conseguir achar na comida o que tem na whey. E você não vai conseguir achar na whey o que tem na comida. Existem horários diferentes para determinado uso. Uma carne, ela leva mais ou menos 3 horas para ser absorvida. Uma whey protein de boa qualidade, vamos falar de um isolado, ele leva 15 minutos. Para o pós-treino, a melhor opção para você é uma whey protein. Enquanto durante o dia a melhor opção para você é uma carne, a não ser que você não consiga fazer uma refeição no meio da tarde, por exemplo, você pode colocar uma proteína líquida ali como opcional porque você não tem tempo. Mas existem classificações específicas. Você acorda 8 horas de jejum. Você pode fazer o seu de jejum com whey para bloquear o catabolismo ali naquela hora, porque se você for comer tua clara de ovo ali só, a clara de ovo vai levar uma média de 2 horas e meia a 3 horas. Se o seu intestino não estiver legal, quase 4 horas. Você já imaginou as 8 horas de sono, 6 horas de sono sua, mais 4 sem aminoácido? Mas eu estou grande só comendo comida, eu estou bem comendo só comida. Já imaginou se você estivesse precisando mais sua nutrição? Não significa que você não vai ter resultado. O que eu estou dizendo aqui que significa que o que é bom poderia estar melhor. Então sempre, quando se fala de musculação, a nutrição e a musculação em si é uma atividade de precisão. Quanto mais você conseguir precisar, melhor vai ser o seu resultado. É este o objetivo nosso aqui, deixar claro para vocês que vocês precisam de uma boa nutrição e uma boa suplementação. Ela é essencial para você precisar os seus resultados, ok? Bom, os benefícios, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da whey, né? A whey protein ela tem uma absorção quase que imediata pelo intestino, chegando intacta na corrente sanguínea. Então você consegue ter uma rápida absorção para momentos onde você necessita dela. Este é um dos fatores base.
que você não vai achar no alimento normal, porque o alimento precisa ser hidrolisado, quebrado, assimilado. O que é a hidrólise? É a quebra do peptídeo. O nosso pequeno intestino só absorve ditripeptídeos, enquanto a comida ela vem com o peptídeo grande e ela precisa ser limpa, ela precisa ser identificada, quebrada em ditripeptídeos para poder ser absorvida no pequeno intestino. Por isso que demora uma carne cerca de 8 a 12 horas para ser absorvida, para ser digerida e absorvida. Enquanto uma carne de frango leva 3 horas. Uma clara de ovo, 2 horas e meia, 3 horas também para ser absorvida. Enquanto a whey protein leva de 5 a 15 minutos, se for uma hidrolisada 5 a 10 minutos, se for uma isolada 15 minutos, se for uma 3W 25 minutos, se for uma concentrada 45 minutos. Então por isso que existem horários específicos para administração, tanto de suplemento como de comida sólida. Por isso é essencial o uso de ambos na sua dieta. Então esse é um dos fatores aí que a gente sempre vai estar batendo. Outro motivo, existe um fenômeno chamado anorexia pós-treino, onde você tem uma dificuldade ainda maior para digestão de proteínas, principalmente se você treina realmente para valer. Eu estou levando em consideração aqui o cara que faz um treino hardcore mesmo, um treino old school, um treino realmente que vai até o limite, a estafa. Você vai ter uma dificuldade ainda maior na absorção das proteínas. Então, mais um motivo para o uso da whey protein no pós-treino, para o uso da whey protein no café da manhã, pelas horas de jejum. Enfim, esses são motivos essenciais e cruciais para você estar acrescentando na sua dieta para ter os melhores resultados. Ela diminui o efeito do cortisol antes, durante e depois do treino. Então é interessante, se você quiser usar para um trabalho de aumento de massa muscular, o uso da whey antes e depois do treino. É um exemplo para diminuir o efeito do cortisol, o efeito de catabolismo. Você tem diminuído este efeito. E como é constatada a maior fonte natural conhecida de BCAA, se você precisa de 50 gramas de proteína numa refeição, como exemplo, 39, 40 gramas da whey já serão suficientes pela altíssima quantidade de BCAA que você encontra nesse componente. Então é uma vantagem também em termos de biodisponibilidade para aquele momento específico. Importante salientar que dependendo da whey que você utiliza, você vai necessitar de outros componentes dependendo do seu tipo físico. Tem gente que pergunta, só o whey protein no pós-treino é o suficiente? Isso vai depender do seu grau de suplementação. Você nunca suplementou nada e você está querendo usar o whey protein para acelerar o seu metabolismo, regular a sua glicose e fazer um processo de queima de gordura e nunca tomou suplemento, só o whey já vai ser o primeiro passo para você. Se você já está num grau avançado, é interessante você usar uma whey com uma glutamina, por exemplo. Você é magro, quer aumentar a massa muscular, você pode adicionar um oximase e uma creatina. Se você nunca tomou nada, tomar o oximase e a creatina antes e a whey depois. Vão ser, a whey você pode colocar um pouco de oximase também para o pós-treino, que é para o oximase vai melhorar a absorção desta whey. Vai facilitar a entrada dela dentro do tecido, diferentemente da pessoa que está acima do peso. Pessoas que estão com um índice de gordura superior a 11%, não há necessidade de adição de carboidratos no pós-treino de médio alto índice glicêmico, né? Não há necessidade disso. Você vai precisar dos seus carboidratos de baixo índice glicêmico, onde você vai consumir sua batata doce de forma sólida 40, 50 minutos depois do treino. Então você toma aquela whey imediatamente após o treino, 40, 50 minutos depois você vai comer seu peito de frango com sua batata doce. Para você especificamente que está com BF alto, que está com seu body fat, com índice de gordura alto, não é recomendado o uso desse carbo pós-treino. Alguns usam até malto, né, dependendo do tipo físico. Então a resposta para esse tipo de pergunta é, se você é ectomorfo, aquele cara magro que come muito e não engorda, pode usar e deve usar o carbo após o treino. Se você é um cara que já está com índice de gordura alta, não é interessante, até porque o carbo de alto índice glicêmico bloqueia a lipólise, que é a queima de gordura, a quebra da gordura e a utilização da gordura como fonte de energia. Ou você especifica seu trabalho para queimar, ou especifica seu trabalho para ganhar volume. Então, essa é a resposta para esse tipo de suplementação.
A whey pode ser usada como fonte de refeição também, caso você adicione linhaça, aveia ou qualquer fonte fibrosa num momento onde você não tem a disponibilidade de fazer uma refeição líquida, uma refeição sólida. Ou meio da tarde, ou meio da manhã, por exemplo, está em reunião. Você vai levar 30 segundos ali para chacoalhar sua coqueteleira e beber e voltar para sua reunião normalmente bem alimentado, porque a fibra até vai dar uma saciada e uma regulada aí na absorção da whey para um pouquinho mais longe, para você ter aí umas 2 horas aí, está munido umas 2 horas aí de proteína no plasma sanguíneo para você poder evitar o efeito catabólico de ficar muitas horas sem comer. Essa é uma opção que pode ser utilizada. A whey é muito utilizada por prevenir indigestão, diminuindo a liberação ácida do estômago em 53%. Esse também é um dado interessante para auxiliar o processo de indigestão ou processo de pH muito alto no estômago. Diminui a inflamação estomacal pelo fato de aumentar a resposta do sistema imune, também um dado interessante. Otimiza a saúde do intestino por inibir a ligação de diversas toxinas aos seus receptores específicos. Bactérias como salmonela, cólera são alguns desses exemplos que você pode se beneficiar com o uso da whey protein. Exercem diversas atividades antibacterianas, antimicrobianas, prevenindo influenza, conhecida como gripe por infecção do sistema respiratório, e tendo principal complicação as pneumonias. Então você pode estar utilizando a whey, porque a whey nada mais faz do que, nesses casos específicos de doença, ao qual eu estou exemplificando, ela aumenta a glutationa do nosso sistema. A glutationa é o principal marcador, um tripeptídeo, que regula a nossa imunidade. Então, é um fator específico interessante para o uso dela a todas as pessoas, e não apenas a pessoas que praticam atividade física. A whey auxilia, ela diminui o risco de infarto agudo do miocárdio por inibir a agregação plaquetária e a ligação do fibrinogênio 1 às plaquetas. Isso também é muito interessante, é um dado bem interessante utilizado a respeito do uso desta proteína no benefício à saúde e extensão da vida. Diminui o risco de AVC por inibir a agregação plaquetária dos compartimentos cerebrais. Também tem esse fator interessante. Altera a produção dos pigmentos nos melanócitos, então ela melhora a qualidade de pele. Promoção de anabolismo pela alta digestibilidade em composição de aminoácido, como eu havia falado, grande quantidade de BCAA, que é o principal fator hipertrófico para aumento da massa muscular, você precisa de grandes quantidades de BCAA. Fora os fatores de crescimento contidos na whey, que são de suma importância para você ter um processo de aumento de massa muscular mais otimizado. Ela melhora o desempenho físico e não só físico, o desempenho mental também, o desempenho de todo o seu sistema, devido ao fato de que a whey ela é riquíssima em cisteína não desnaturada. Além das imunoglobulinas, que eu havia falado, que foram testadas e realizadas e reconhecidas na década de 80, aqueles estudos sobre imunidade, eles acharam as imunoglobulinas no whey, que são fatores de crescimento que você encontra para estímulo de imunidade. Além das imunoglobulinas, você tem também a cisteína não desnaturada, que é um aminoácido que estimula a imunidade através da glutationa. A glutationa ela é um tripeptídeo, e um desses componentes do tripeptídeo da glutationa é a cisteína não desnaturada, que você não encontra no alimento normal. É praticamente impossível você achar cisteína não desnaturada na alimentação normal hoje. Mais um motivo do porquê todas as pessoas devem tomar whey. Então que fique claro este ponto também para vocês. Um dado importante aqui também para vocês saberem classificar a qualidade da proteína de vocês. É necessário saber ler o aminograma para você saber qual a qualidade da sua proteína. O aminograma, ele precisa ter mais de 1000 miligramas de qualquer aminoácido para cada 100 gramas de produto. A cada 100 gramas de produto ele tem que ter mais de 1000 miligramas ali. Se ele não tiver, não é uma boa whey. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você saber a concentração de proteínas. A concentração de proteína do pote. Como que você faz isso?
Você pega lá, por exemplo, um pote está dizendo que ele tem 24 gramas de proteína a cada 32 gramas de produto. O scoop é de 32 gramas, ele fornece 24 gramas de proteína. Você pega as 24 gramas de proteína, divide por 32, vai dar 0,75. Ótimo, sua whey é 75% proteína. Não se engane com essas propagandas que falam, essa whey é 50 gramas de proteína por dose. Aí você vai olhar a dose da whey, porra, é uma pá de pedreiro, o negócio 150 gramas de produto para te dar 50 gramas de proteína, esse whey é uma porcaria. Entendeu? Então, não se baseiem por gramas de produto por dose. Baseie-se em quanto é a dose e quanto de proteína vem. Se uma whey te fornece 10 gramas de proteína por dose e o scoop é de 12 gramas, essa whey é excepcional. Essa whey é 90% de proteína. Então, que fique claro para vocês esse fator. Saibam qual é a concentração do pote todo e não a quantidade de proteína por dose, porque isso pode ser relativo, né? Fique atento também com o que vem primeiro nos ingredientes. A Anvisa sempre pede que coloque em primeiro o que mais vem naquele pote. Por exemplo, se é um 3W, ele vem proteína isolada em primeiro, proteína concentrada em segundo e proteína hidrolisada em terceiro, ele é um 3W que vem mais isolado. Se ele tem mais concentrado, ou algumas marcas, né, que botam malto em primeiro num whey 3W, né? Porque existem alimentos compensadores, onde vem a malta em primeiro. Mas aí é um alimento compensador, ele não é uma whey. Estou falando produtos que são vendidos como 100% whey. Aí você vai ver lá tem malta em primeiro, ele não é um 100% whey. Então tome cuidado que vem primeiro nos ingredientes. Sempre procurem ver isso aí. Para você saber a melhor 3W, o que vem primeiro no ingrediente ali é o isolado. A W Gold é um exemplo de produto excepcional, onde vem a proteína isolada em primeira, a concentrada em segunda e hidrolisada em terceira. O Nitro Hard também é um excepcional produto que vem concentrado em primeira, a isolada em segunda e hidrolisada em terceira. São exemplos de boas proteínas, onde os 3 primeiros componentes dos ingredientes são whey protein de altíssima qualidade. Os melhores wheys hoje encontrados no mercado são com leite proveniente de áreas não contaminadas por drogas, esteroides, produtos químicos e antibióticos. Produto 99% não desnaturado, enzimas totalmente preservadas, produção otimizada de inúmeros fatores de crescimento, uso de filtros de secagem gravitacional para manter a integridade da proteína e a matriz láctea não pasteurizada, que é aquela matriz láctea onde você não se baseia por aquecimento. O aquecimento detona a qualidade da proteína. Por exemplo, os piores whey são os que têm a matriz láctea pasteurizada, que são advindas através de placas de aquecimento. Compressão mecânica através de filtros e placas aquecidas detona a integridade da proteína também. Quando hidrolisados, utilizam bile de porco e áreas contaminadas com aquelas substâncias que eu falei, drogas, esteroides, enfim. Solo contaminado, vacas que usam esteroide para dar mais leite. São exemplos de uma matéria-prima não otimizada em termos de qualidade nutricional. Principais horários de administração da whey: café da manhã, que eu falei, 8 horas de jejum. Você pode fazer seu de jejum com whey, aí você vai tomar seu banho, senta e toma seu café da manhã. Excepcional nos resultados para quem quer aumentar a massa magra, massa muscular magra. É excepcional. Para quem quer estimular a imunidade apenas, olha, eu não treino, mas quero estimular a minha imunidade. Qual é a dose que vai ser interessante? Pô, você usar uma dose de whey aí no seu de jejum, para você que nunca tomou nada, já vai dar uma disposição diferente no seu trabalho, vai auxiliar a sua imunidade, porque ele vai te fornecer a cisteína não desnaturada que você não vai encontrar nos alimentos. Café da manhã. Pré-treino para aquele cara que trabalha, almoça meio-dia, precisa treinar 5 horas da tarde saindo do trabalho. Ele não conseguiu fazer uma refeição. Ele sai do trabalho, precisa treinar e depois ir para a faculdade. Então muita gente está nessa situação. Então no pré-treino é excepcional, porque se ele comer uma comida, ele vai ter indigestão. Só que se ele não comer, ele vai ter uma hipoglicemia, ele vai passar mal no treino e vai perder rendimento. Então o pré-treino é uma excepcional indicação para aqueles que querem aumentar a massa muscular e para aqueles que estão nessa situação onde é muito espaçada a refeição e não há possibilidade de fazer uma refeição sólida devido ao fato do tempo escasso entre o treino, a faculdade e o trabalho. Pós-treino,
todo mundo sabe, né? O pós-treino é excepcional para reparação de tecido, bloqueio imediato do catabolismo advindo do treino, pois você precisa do cortisol para fazer as contrações musculares para o treino, mas você não precisa do cortisol depois que você acaba o treino. Então o ideal é o uso dessa whey protein para realizar a absorção rápida e iniciar o seu anabolismo logo após que seu treino se encerra. Então imediatamente após o treino o uso da whey é muito interessante. E antes de dormir, um exemplo para pessoas que não conseguem comer uma refeição sólida, se sentem pesadas, você pode utilizar whey com linhaça, você pode utilizar whey com uma colher de peanut butter, que é uma excepcional fonte de gordura boa, de ômega 3, uma whey com uma colher de peanut butter whey, excepcional opção para vocês utilizarem antes de dormir. A própria gordura da peanut butter, ela vai atrasar um pouco a absorção da whey, fazendo com que você tenha aminoácidos livres rolando no seu sistema sanguíneo por mais tempo, evitando o catabolismo. São opções que você pode utilizar, ou às vezes você chegou tarde do trabalho, está cansado, não vai dar tempo de você cozinhar os seus ovos ou grelhar o seu frango, você pode utilizar o whey e a peanut butter nesses dias específicos também. Você pode usar whey com linhaça, whey com amaranto ou whey com semente de chia, são opções que vocês podem utilizar nesses horários específicos, né? É uma opção também. Aqui nós temos uma lista dos melhores wheys encontrados no mundo hoje. Nós temos várias opções aqui, dentre elas o Iso Whey da Integral Médica, o Nitro Hard da Darkness, o Iso Whey da Body Size, o Iso X da Darkness e o W Gold da Body Size também são opções excepcionais. Então marquem bem aí o W Gold como uma opção de 3W da Body Size, excepcional, e o Iso X da Darkness como uma fonte excepcional de whey isolado. São do fornecedor da Glamb, da Irlanda, são excepcionais em termos de qualidade, para vocês poderem obter a melhor matéria-prima do mundo em termos de whey protein, com um custo-benefício extremamente interessante. Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí em conhecimento de maneira eficaz. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa aula e me sinto honrado de estar compartilhando conhecimento com todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu sou Rafael Braca. Valeu, pessoal. Até mais.